Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: devemos interpretar a Bíblia literalmente? Como é que podemos fazer? Qual é a forma correta? Já que a Bíblia ela é cheia de simbologismos, Simbologias, comparações, parafraseando, interligando coisas e circunstâncias, falando a respeito das coisas do céu, falando a respeito das coisas da terra, fazendo comparações, usando a natureza, um simbologismo que muitas das vezes traz uma profecia, uma ligação do Velho com o Novo Testamento. Então, lógico, claro, nós vamos entender aqui melhor, mesmo de forma resumida, como é que podemos interpretar a Bíblia. A Bíblia, ela exige, assim como outras literaturas, livros históricos, devemos entender que a Bíblia ela tem basicamente duas ferramentas importantes. Você tem que usar o texto no contexto e você precisa usar as ferramentas da exegese e da hermenêutica. Então, quem estudou um pouquinho sobre isso sabe basicamente o que é usar essas ferramentas. Hoje eu não vou poder trazer na íntegra, mas eu quero trazer em um outro vídeo falando sobre essas ferramentas de interpretação, tá? Então, devemos interpretar a Bíblia literalmente? É o que nós vamos saber agora. Deixe o seu like, já toca no sininho para você ser notificado, para você estar recebendo mais de 130 vídeos postados, já prontos para você ler, estudar, ouvir, ok? Compartilhar esse assunto, passar adiante essas novidades de vida, essas boas novas, essas boas notícias sobre o Evangelho de Cristo. De forma resumida, prometo para você, e você vai entender o que é a respeito de interpretar de forma literal ou não. Vamos lá, não só podemos interpretar a Bíblia literalmente, mas devemos fazer assim, dessa forma, ok? Então, de forma bem literal, com certeza, tá bom, gente? Uma abordagem literal de interpretação é a única maneira determinada ou para se determinar aquilo que Deus está tentando comunicar conosco. Então Deus ele foi bastante direto sobre esses assuntos básicos, aqueles assuntos que não tem como mudar de forma alguma, ainda que você queira, ele tem que ser entendido de forma literal. Então vamos lá. Então você tem que entender o que o autor quis comunicar. Lembra que eu comentei texto no contexto, exegese e hermenêutica. Devemos usar essas ferramentas. Nós vamos ter novos vídeos e eu vou falar sobre isso, beleza? Então, as passagens que as escrituras afirmam e predefinem as suas frases, os seus parágrafos, tá? Elas têm que ser entendidas de forma literal, tá? Então, você tem que entender que sempre não deve se ignorar o texto no contexto e a intenção do autor para aquilo que ele quer dizer. Devemos lidar com a Bíblia de forma correta, sempre usando a verdade, no direcionamento, naquilo ao qual ela está direcionada, aquilo que ela está querendo de fato dizer e falar para nós. Então pode ler, anote aí, 2 Timóteo 2,15. Você para um pouquinho o vídeo e faz a leitura de 2 Timóteo 2,15. Uma razão pela qual devemos interpretar a Bíblia literalmente é porque o Senhor Jesus interpretou literalmente, tá? Quando o Senhor citou o Antigo Testamento, o que ele fez? De forma literal. Quando ele dá o exemplo com relação às tentações, lá em Lucas 4, se você pegar Lucas, que é um dos livros do Evangelho, tá? Que é o começo do Novo Testamento, você vai entender. Lucas 4, pega de carreirinha, você vai ler a respeito de como Jesus foi tentado, beleza? Então o que aconteceu? Ele acaba citando e respondendo o Antigo Testamento, os mandamentos, ele acaba citando Deuteronômio. Anota aí, Deuteronômio 8:3, 6:13 e 6:16, tá? De forma literal, tá? Então você deve entender dessa forma. O reino espiritual entende assim:
Quando se tem discernimento do Espírito, você entende assim. Tá bom, gente? Então, os discípulos também interpretaram os mandamentos de Cristo, que são parte da Bíblia, de forma literal. Então, nós vamos entender num próximo vídeo o que é literal e o que é um simbolismo, o que é uma profecia messiânica. Tá bom, gente? Mas no momento é para vocês entenderem que a Bíblia, ela está em sua maioria literal. Ok? Então vamos lá. Anotem aí, Mateus 28, 19 e 20. No livro de Atos, vemos também que os discípulos interpretaram o comando de Jesus de forma literal. Todo mundo conhecia então o evangelho sendo pregado. Todos criam que o Senhor Jesus era o Salvador. Então isso não muda. Isso é literal. Ok? Então anota aí, Atos 16, 31. Nós também devemos interpretar as Escrituras de forma literal. Essa é uma certeza de que Deus nos dá a respeito da salvação, que é um princípio imutável, não se muda. Tá certo, gente? É princípio, é literal, é absoluto, é presente contínuo, tá bom? Texto no contexto, você vai entender. Então leia lá, Lucas 19, 10. Dá uma olhadinha também em Mateus 26, 28. Que Deus ele proporcionou tudo isso, pagando a pena pelos nossos pecados, para que fosse proporcionado, para que fosse trazido à existência da nossa vida. João 6,54. Leia lá. João 6,54. Leia lá, para você entender melhor o que eu estou falando. Interpretar a Bíblia literalmente ainda permite figuras de linguagem, simbolismo, figura de linguagem, simbologias, ok? Profecias, etc, etc e tal. Falaremos numa próxima oportunidade sobre isso. Mas no que tange ao absoluto da Bíblia, ele é bem literal, não se mexe um i, não se muda uma vírgula, ok, gente? Tecnicamente, por exemplo, vamos usar um termo aqui. Quando a gente lê assim, ó, o sol não nasce, a terra gira de maneira que faz parecer que o sol esteja nascendo. Na verdade, eu gostaria de parar aqui para dizer o seguinte: quem se move é o sol, quem se move é a lua, quem se move são as estrelas. A terra não se move. Quero trazer um próximo vídeo, versículos e base escriturística, tanto do Novo quanto do Velho, e também na linguagem hebraica, tá? Vamos trazer alguma coisa da Torá, nós vamos trazer alguma coisa dos escritos dos hebreus, de como é a cosmologia bíblica hebraica, tá bom, gente? Então, o que acontece aqui? O sol nasce e se põe. Na verdade, ele faz isso aqui, ó, tá? Ele tem o seu próprio caminho, ele tem o seu próprio trajeto, isso é literal. Quem se move é o sol e a lua e as estrelas. A terra, ela é fixa, ela é parada. Tá bom, gente? Então entenda, isso é Bíblia, tá? Eu quero trazer esse assunto no próximo vídeo para você. Beleza? Então devemos entender que a Bíblia é literal. 99,9% da Bíblia é literal. E eu vou explicar para vocês depois como é e como funciona, beleza? Então você pode estar lendo aqui sobre algumas coisas que nós temos lido e aprendido. Volta o vídeo depois você volta o vídeo e dá uma lida no que eu falei. Se você tiver alguma dúvida, se você percebeu alguma coisa diferente, que você não entendeu, que você não compreendeu, deixa nos comentários e eu vou responder para você acerca disso. Então, finalmente, quando nós fazemos de nós mesmos os árbitros finais das partes, então o que acontece? Cada um fica tendo um entendimento sobre uma situação que nem todos concordam ou concordariam que fosse daquela forma. Mas a Bíblia, quanto ao seu absoluto, ninguém pode mexer. Quanto ao seu relativo, relativo é relativo, gente. Use e costumes, isso é relativo. A compreensão de certas coisas, dos batismos, das unções,
Tudo isso é transitório, são rudimentos da Bíblia. Mas aquilo que é absoluto, salvação em Cristo é absoluto. Céu e inferno é absoluto. Tá bom, gente? Então entenda isso de vez por toda, tá? Então essa comunicação, ela não pode trazer confusão. É inevitável que devemos ter a interpretação correta entre a sua essência. Não vamos forjar, mentir, não precisamos fazer isso. Tem gente que faz, mas vai pagar um preço. Vai ter uma conta, um acerto com Deus, beleza? Se ela fez assim intencionalmente. Então aqui nós estamos para trazer algo que seja bastante claro para você, de fácil entendimento, beleza? Então a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Ele quis que acreditássemos nela de forma literal e completamente claro. Tá bom, gente? Ok? Tranquilo para você? Para mim tá muito fácil, tá muito tranquilo, tá? Eu consigo compreender de forma bem clara, bem razoável aquilo que Deus tem para nós. O que Deus escreveu para nós é o suficiente, tá bom, gente? Até um próximo vídeo, prometo trazer para vocês mais sobre a literalidade das Escrituras, beleza? Quais as diferenças e essa linguagem que eu disse com relação às ferramentas da exegese e da hermenêutica, usando o texto no contexto. Não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de compartilhar e de você estar conosco nesses estudos, beleza? Então, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe tudo aquilo que você estiver fazendo. E até o próximo